Olá a todos, salve Maria. Vamos começar então mais uma Academia Mariana. A gente vai apresentar nesse domingo, dia 24 de julho de 2022, lá na Capela São Lázaro, depois da missa, né, das 9 horas. Mas a gente vai deixar então, já pré-gravado, né, porque lá, às vezes na capela a condição de áudio não é tão favorável, né? Então a gente vai deixar aqui uma apresentação mais enxuta, né, e mais clara. Ok? Bom, hoje a gente vai falar então sobre a Academia Lectio Divina, né? A gente vai começar então com um prefácio. É uma série de academias, na verdade. A gente vai ter outras partes mais à frente. E hoje a gente começa com um prefácio, ok? A gente quer fazer assim um tempo entre 30 e 45 minutos. Não vai ser uma coisa longa, não. Vamos começar então. Então a gente vai começar então hoje a primeira parte, a Lectio Divina. Bom, a gente vai falar nessa parte, a gente não vai começar diretamente com a Lectio Divina, a gente vai fazer uma espécie de comparação, né? Bom, com a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, começa um esforço de evangelização por seus apóstolos e discípulos, através da chamada à conversão do próprio povo judeu dos pagãos, né? Isso foi na época que Cristo morreu na cruz, ressuscitou, e aí os seus apóstolos, né, começaram a fazer a evangelização, receberam o Espírito Santo, né? Mas não só isso, né? Nesse período também começou então uma perseguição aos cristãos, né? Porque inclusive pelos judeus também, porque eram judeus que se convertiam ao cristianismo, né? E os imperadores romanos também participaram dessa perseguição, né? Houve o martírio de Pedro, né? O Coliseu, né? Com tantas mortes. Então, o que aconteceu? As catacumbas romanas, elas passaram então a ser um local para esses cristãos perseguidos eles poderem realizar suas celebrações, né? E também sepultar os mortos, né? Era um local assim que os cristãos se encontravam, né? E nessa atmosfera de perseguição. E são, lá em Roma tem várias catacumbas, inclusive, né? E à medida que iam os mártires iam aparecendo, né? As pessoas iam então pegando o corpo desses mártires e provendo um lugar para sepultá-los, né? Mas não só os mártires, mas também os demais cristãos, né? A gente vai usar aqui uma referência, né, que é o túmulo de São Pedro, né, da historiadora Margarita Guarducci. Então a gente está mostrando aí então esta inscrição, né, que é um exemplo aí de inscrição que existiu nessas sepulturas que estavam nas tumbas, né? Elas são inscritas, né, com algumas inscrições aí, com o nome das pessoas falecidas e alguma intenção em favor delas, né? Nesse caso dessa inscrição que a gente está vendo, está uma inscrição em latim, né? Celeri exorciste, tem um trecho que na verdade não aparece, né? Exorci, né? Que é só que aparece, cum compare sua in pace. Então é um texto que traduzido quer dizer para Celer, que é o nome da pessoa, Celer, né? O exorcista com a sua esposa em paz, né? Os dois sepultados nessa sepultura, né? E a gente olha para esse texto, a gente não percebe nada que tenha a ver com alguma coisa de cristianismo nem nada, né? Mas aí começam a surgir alguns detalhes, né? Primeiro, esses dois detalhes aí, tem duas letras aí que são duas letras meio diferentes, né? A gente vai explicar o que tem de diferente nessas letras agora. Primeiro essa letra E, né? A gente pode notar que a letra E, ela tem aí parece que tá decorada com um ramo que está cruzando ela, né? A letra E, na simbologia cristã, né? Na época dos antigos cristãos lá em Roma, queria dizer Éden, né? Tinha um significado de Éden, ou paraíso, né? E você, com um ramo que cruza essa letra E, está querendo significar, então, os prazeres do paraíso celestial.
né? Então essa tá aí uma primeira significação dessa inscrição, que a gente não tinha percebido antes, né, na primeira vista. Tem uma outra letra aqui, na verdade são duas letras, né? É uma letra M, aparentemente tem uma sobreposição com a letra A, né? Só que a letra M já poderia indicar o nome da Nossa Senhora, né, da Virgem Maria. Mas, para ficar mais claro ainda, tem uma letra A sobreposta, né? E aí é como se fosse a primeira e última letra de Maria, né? Que seria a abreviação do nome da Mãe de Deus. Esse símbolo, então, M com A, na verdade, hoje em dia a gente pode encontrar em muitos altares, objetos sacros, né? Que são dedicados a Nossa Senhora. E é exatamente o mesmo símbolo, né? Um M e um A sobrepostos. Inclusive, a congregado mariano conhece esse símbolo também. Às vezes também está na vestimenta do padre quando vai celebrar a missa também. É só a gente reparar que tem em vários lugares, né? Então é um símbolo que já era usado naquela época, né? E de lá a gente acabou usando também agora, até hoje. Bom, além dessa letra I, dessa letra M, também tem acima dessa letra M, sobreposta com A, que representa Maria, tem a letra X, né? Essa letra X é a letra inicial da palavra grega Cristo, né? Eu não vou soletrar em grego, eu não sei como é que seria a pronúncia em grego, mas a tradução seria Cristo, então ela começa com essa letra que é um X. Então, a proximidade desses dois caracteres, né, um que representa Cristo, o outro que representa Nossa Senhora, mostra essa associação dos dois, né, e também sugere uma expressão assim consoladora, né, para quem escreveu esse texto no túmulo, né, desse casal que faleceu. Então, é uma espécie de consolação, dizendo que Cristo e Nossa Senhora estão ali, né, para conduzi-los, né? Mas conduzi-los aonde, né? Então vamos fechar então todo esse significado que a gente acabou lendo nesse texto. Quer dizer, o significado oculto é que é um desejo, né, das pessoas que sepultaram o Celer com a sua esposa, né, de que eles pudessem alcançar o paraíso, que é o né, o Éden, por meio da proteção de Cristo e Nossa Senhora, que é Maria, né? Então, com isso, a gente desvendou então esse texto que aparentemente não parecia ter nada de cristão, não tinha nenhuma coisa assim clara, né? Mas a gente descobriu aí então um sentido aí nesse que não estava tão claro assim, né? Então, como é que a gente fez? Vamos agora rever como é que a gente fez esse processo de encontrar esse significado oculto, né? As etapas foram as seguintes. Primeiro a gente contemplou esse texto, né? A gente começou a observar o texto, né, procurando alguma coisa que fosse diferente no texto. Aí a gente encontrando, a gente começou a enunciar os prováveis significados de cada símbolo que aparecia, que era distoante dos caracteres normais, né, que a gente costuma ler. Fazendo a enunciação dessas, que seria a enunciação seria dizer, o E é o Éden, né, que tem aquele ramo ali em cima dele, o M com A Nossa Senhora, o X é Cristo. Então a gente meditou nesses três significados, né? E conseguimos então fazer a leitura desse texto, numa nova leitura, né? Além daquela mais simples que a gente tinha feito no começo, dessa vez com uma nova significação. Então, outra coisa também é que a gente fez essa sequência, né, mas também a gente fez isso interpretando os símbolos de acordo com o contexto da época. Então as línguas eram o grego, né? Então a gente viu lá as letras do grego, o X é a inicial de Cristo em grego, né? A cultura cristã também, a fé, né, no paraíso, né, que são conceitos que a gente tem no cristianismo, esse tipo de coisa. Só que a gente realmente vendo do prisma de quem estaria vivendo naquela época, né? Então, agora finalmente então a gente chega, usando toda essa comparação, a gente traz então a Lexio Divina e te apresenta ela como um processo simétrico a esse que a gente fez para desvendar aí a inscrição na catacumba, aí nessa tumba da catacumba. É um processo simétrico, só que ele é inverso. A gente vai mostrar que na verdade a gente não vai partir
da contemplação, mas a contemplação é a etapa final. A gente vai partir da leitura, né? Então, a Lectio Divina se compara com uma escada, né? Ela tem 4 degraus, né? Isso a gente vai ver mais para frente, não vai ver agora nessa parte da academia. Mas mais para frente a gente vai ver mais detalhes. Mas quais são esses degraus? Então ela começa no processo inverso, né? Da tumba, na inscrição da tumba. A gente começa com uma leitura, normalmente a gente pega os evangelhos, né? E lê um trecho dos evangelhos, né? Fazendo essa leitura, a gente faz uma meditação nessa leitura, no texto que a gente leu, né? Com essa meditação leva a uma oração, né? E finalmente, com a oração, a gente atinge uma contemplação, pode atingir, porque na verdade é uma escada com 4 degraus, mas não quer dizer que a gente consiga ir até o final da escada. Depende realmente da nossa forma de fazer, nossa frequência de se fazer, né, da nossa consciência, até das leituras que existem na Bíblia, né, porque às vezes a gente conhecendo melhor a Bíblia, sabendo, tendo lido a Bíblia, por exemplo, conhecendo mais trechos da Bíblia, a gente consegue até lembrar de outros trechos e trazer também para essa contemplação. Então, tudo é um processo que o ápice é a contemplação, né? Então, outro aspecto que é inverso, né, ao processo da decifração da inscrição lá na tumba, né, é que o conteúdo que a gente está trabalhando, ele não é levado, compreendido no contexto da época, né, dos antigos cristãos, né, por exemplo, né. Ele é, na verdade, atualizado à própria vida, né? na atualidade, nesse momento atual que a gente vive, cada um vive, né? Quando a gente faz o exercício privadamente, então a gente atualiza para nós mesmos, né? No momento atual, até no contexto da própria vida também, no que está passando na vida, né? As coisas que tá acontecendo de repente na própria vida, ou atualizado para a comunidade, no caso, por exemplo, na homilia de um padre, né? Então o padre faz a Lectio Divina, na verdade talvez ele não perceba que ele faz a Lectio Divina, mas ele faz exatamente isso, né? Ele faz uma leitura, uma meditação, faz as orações pedindo a Nossa Senhora, né, em relação àquilo que foi meditado, né? E a contemplação, na verdade, depois a gente pode até ver como se fosse a hora da consagração, que a gente adora a Cristo na hóstia consagrada, né? Então, ali na missa, vamos dizer assim, temos até uma Lectio Divina, né? Mas então, fazendo-se privadamente, você também, no seu local, né, mais reservado, você faz essa atualização privadamente. Também diferente do que é feito na decifração da inscrição, na tumba, a gente não faz nenhum estudo, nem interpretação, né? Porque você pega o E é Éden, né? Aí você já estudou antes, sabe os símbolos das letras individualmente, você começa a interpretar, e não, a gente não faz isso na Lectio Divina. A ideia é você entender o texto que você está lendo, né? E você observar aqueles personagens, observar a posição desses personagens, o que eles estão fazendo, se você pode se encaixar nesses personagens, como é que você poderia reagir. E aí você então faz a contextualização interna. Então essa é uma diferença também, tá bom? Bom, então essa foi a parte inicial, vamos dizer, um prefácio para a gente começar a falar Lectio Divina, né? E por hoje a gente encerra então essa academia, foi bem curtinha mesmo, né? A gente trabalhou esse trecho, vamos ter mais algumas etapas que a gente vai ver também na parte histórica da Lectio Divina, né? O método da Lectio Divina especificamente, mas isso vai ficar para as próximas academias, tá bom? Então, por hoje então ficamos por aqui, esperamos então vocês apareçam então para assistir as próximas partes dessa série de academias da Lectio Divina, tá bom? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos e salve Maria!